Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Aqui comigo é Eric Camacho. Seja muito bem-vindo ao meu canal, deixe já o seu like, inscreva-se aí, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe o link nas suas redes sociais e ao final desse vídeo comente aí alguma coisa que eu vou deixar de dica para vocês aqui. Assista o vídeo até o final, por favor. Estamos lendo o primeiro livro de Samuel, agora vamos começar o capítulo 18. Quando Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se afeiçoou a Davi, e Jonatas amou como a si mesmo. Nesse dia, Saul reteve Davi e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que usava e o deu a Davi, juntamente com suas roupas, a espada, o arco e o cinturão. Nas expedições em qualquer parte por onde Saul andava, que Saul mandava Davi, este se saía bem. Então Saul estabeleceu como chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Quando chegaram, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam cantando e dançando ao encontro do rei Saul, ao som de tamborins, marimbas e gritos de alegria. As mulheres dançavam e cantavam em coro. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito irritado, pois não gostou nada dessa afirmação, e disse: deram 10.000 para Davi e 1.000 para mim. Que mais lhe falta senão a realeza? E desse dia em diante, Saul olhava Davi com inveja. No dia seguinte, um espírito mau provindo de Deus tomou conta de Saul, que começou a delirar dentro de casa. Como de costume, Davi estava tocando harpa e Saul tinha a lança na mão. Saul atirou a lança, dizendo: vou cravar Davi na parede. Davi, porém, conseguiu escapar 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque Javé tinha abandonado Saul e agora estava com Davi. Por isso, Saul afastou Davi, nomeando o chefe de uma ala do exército. E Davi comandava expedições da tropa. Em todas as campanhas, Davi se saía muito bem, e Javé estava com ele. Saul via que Davi era sempre bem-sucedido e entrou em pânico. Mas todos em Israel e Judá gostavam de Davi, porque era ele quem os guiava em suas expedições. Saul disse a Davi: olhe, vou lhe dar como esposa Merobe, minha filha mais velha, com a condição de que você me sirva como guerreiro e faça as guerras de Javé. Na verdade, Saul pensava: é melhor que ele seja morto pelos filisteus e não por mim. Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E que importância tem a família de meu pai em Israel para eu me tornar genro do rei? Mas, quando chegou o tempo de Saul dar a filha Merobe a Davi, ela foi dada a Adriel de Meola. Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi. Contaram isso a Saul e ele gostou, pensando: vou dar minha filha como armadilha, assim Davi cairá em poder dos filisteus. E Saul disse a Davi: hoje você vai ter uma segunda oportunidade para ser meu genro. Então Saul ordenou aos servos: falem confidencialmente a Davi assim: olhe, o rei aprecia muito você, e todos os ministros dele estimam você. Aceite ser genro do rei. Os ministros de Saul insinuaram isso a Davi, mas ele respondeu: vocês acham que não é nada ser genro do rei? Eu sou um homem pobre e sem recursos. Os ministros comunicaram a Saul que Davi tinha respondido. Então Saul disse: falem assim a Davi: o rei não está querendo dinheiro, ele se contenta com 100 prepúcios de filisteus como vingança contra seus inimigos. Saul estava planejando que Davi caísse em poder dos filisteus. Os ministros de Saul comunicaram a proposta a Davi, e Davi achou que era uma condição justa para se tornar genro do rei. O prazo ainda não estava esgotado, e Davi se pôs em campanha com os seus homens. Matou 200 filisteus, tirou-lhes os prepúcios e os levou ao rei para se tornar seu genro. Então Saul deu a Davi sua filha Mical como esposa. Saul percebeu que Javé estava com Davi
e que sua filha Mícal estava apaixonada por ele. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e se tornou inimigo ferrenho de Davi. Os chefes dos filisteus saíram para a guerra, mas toda vez que saíam, Davi tinha mais sucesso do que os ministros de Saul. Desse modo, Davi conquistou grande fama. Capítulo 19. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus ministros que estava querendo matar Davi. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha grande afeição por Davi. Então Jonatas informou Davi: meu pai quer matar você. Fique de sobreaviso amanhã cedo e esconda-se em lugar seguro. Eu sairei e ficarei do lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele sobre você, ficarei sabendo o que há e contarei a você. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse: que o rei não ofenda seu servo, Davi. Ele não fez nada contra você. Pelo contrário, tudo o que ele fez é de grande vantagem para você. Davi arriscou a vida, matou o filisteu e Javé deu uma grande vitória para Israel. Você viu isso e ficou contente. Agora, não vá pecar derramando sangue inocente, matando Davi sem motivo. Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou: pela vida de Javé, Davi não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou essas coisas. Depois o levou a Saul e Davi voltou ao palácio como antes. A guerra começou de novo e Davi saiu para lutar contra os filisteus. Estes foram derrotados e fugiram. Ora, um espírito mau vindo da parte de Javé se apoderou de Saul quando estava sentado em casa com a lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou cravar Davi na parede, mas Davi se desviou e a lança fincou na parede. Então Davi se salvou fugindo. Nessa mesma noite, Saul mandou emissários para vigiar a casa de Davi e matá-lo de manhã. Então Mícal, mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã será homem morto. E Mícal o fez descer pela janela e Davi se salvou fugindo. Depois Mícal pegou o ídolo, deitou-o na cama, colocou na cabeça dele uma pele de cabra e estendeu sobre ele um manto. Quando chegaram os emissários de Saul para levar Davi, Mícal disse: ele está doente. Mas Saul mandou outra vez os emissários para que vissem Davi e ordenou: tragam Davi com cama e tudo, pois eu quero matá-lo. Os emissários entraram na casa e encontraram o ídolo na cama, com a pele de cabra na cabeceira. Então Saul disse a Mícal: por que você me enganou? Você deixou meu inimigo escapar. Mícal respondeu: ele me ameaçou e disse que me mataria se não o deixasse partir. Enquanto isso, Davi se salvou fugindo. Foi encontrar-se com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul havia feito. Então os dois foram alojar-se num convento de profetas. Quando comunicaram a Saul que Davi estava no convento em Ramá, Saul mandou emissários para prender Davi. Eles encontraram a comunidade de profetas em transe e Samuel estava presidindo. Logo o Espírito de Deus veio também sobre os emissários de Saul e eles também entraram em transe. Informado do que estava acontecendo, Saul mandou outros emissários e também esses entraram em transe. Saul enviou ainda um terceiro grupo de emissários e também eles entraram em transe. Então o próprio Saul foi para Ramá. Ao chegar junto ao grande poço que estava em Socó, perguntou onde estavam Samuel e Davi. Responderam: estão no convento em Ramá. Saul foi até o convento em Ramá e também ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Entrou em transe e foi encaminhado até chegar ao convento em Ramá. Saul tirou a roupa e ficou em transe diante de Samuel, e nu ficou deitado no chão. E assim ficou o dia inteiro e toda a noite. Daí o provérbio: até Saul entre os profetas? Muito bem. Então terminamos aqui estes 2 capítulos do primeiro livro de Samuel. Agradeço a você que tem acompanhado a leitura aqui comigo. E comenta aí: tô contigo e não abro, tá bom? Façam todos um excelente dia, a gente se vê amanhã. Um grande beijo e tchau!